para ouvir o que Deus tem nos falar. Hoje o Salmo de número 53, o Salmo gêmeo do Salmo 14, Salmo de número 53. Importante você entender que o livro de Salmos levou aproximadamente 900 a 1000 anos para ficar pronto, para ser concluído. O livro de Salmos, na verdade, são 5 volumes. Então, nós temos esse momento aqui, onde um cântico, ele volta com mais ênfase. E a palavra de Deus fala que, apesar da corrupção do pecador, ele pode ser salvo, porque Cristo salva. Você crê nisso? Amém, louvado seja Deus. Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Aleluia, curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, nessa noite, apesar do cansaço da semana, estamos aqui para recarregar as nossas baterias espirituais. Escolhemos a melhor parte, ó Pai, estarmos na Tua presença e viemos receber, ó Pai, Deus Santo, a Tua palavra no nosso coração essa noite. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Eu não sei se você gosta de anotar. Eu lembro que no passado, um hábito muito saudável que a igreja tinha era de anotar as pregações. Muitos anotavam a pregação e faziam questão em casa, no seu devocional, estar fixando a palavra de Deus. Então eu creio que isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então uma dica importante para você. Eu quando costumo ir para fora, ouvir pregações de outras pessoas, eu gosto muito de anotar, eu aprendo muito, eu enriqueço muito minha vida espiritual, mas é só um conselho pastoral. Mas se você quiser anotar aí, o título da pregação de hoje é O Ateísmo da Igreja Moderna. Pastor, ateísmo na igreja? Eu espero até o final dessa mensagem poder esclarecer isso para você. Só que se você entrou por aquela porta, é bem provável que você acredite que Deus exista. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, você acredita que Deus existe? Pergunta, que é isso, pastor? Eu estou aqui na casa do Senhor e o senhor me faz a pergunta dessa, me sinto até mesmo ofendido, pastor. Se fizer uma pergunta como essa, você até ofende a minha fé, pastor. Mas eu preciso dizer para você que está surgindo uma igreja ateísta. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração mais forte que esse pastor. Então eu começo com a leitura do verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Isso talvez pareça um pouco o retrato da nossa sociedade. Nós estamos vendo aqui, salmos muitas vezes que vão trazer parte da história do povo de Deus, mas a história se repete muitas e muitas vezes. E mais uma vez, no atual tempo da nossa sociedade, nós observamos que a iniquidade tem crescido, amém? Nós temos visto mal, você vê crianças, os jovens mataram os próprios pais, mataram o irmão, mataram um amigo, por causa de R$5 mataram uma pessoa. Então a iniquidade tem crescido. Mas um dos principais motivos pelo qual a iniquidade cresce em nosso meio é que o homem rejeita a existência de Deus, a todo custo. Rejeitar a existência de Deus permite que o homem possa viver bem nos seus pecados. É bom, é cômodo, porque se eu reconhecer que existe algo tremendo, e existe, porque quantos e quantos homens que se assumiram ateu, quando contemplaram a natureza, astronautas
e quando chegaram, né, no espaço, tiveram que olhar para a terra e choraram e falaram: é impossível que tudo isso exista sem haver um Deus Todo-Poderoso que coordene tudo isso. Quantos e quantos homens tentaram refutar a palavra de Deus e descobriram: essa palavra é tão precisa que é impossível ter sido inventada, e se converteram à palavra de Deus. Existem pessoas que muitas se confessam ateu a vida inteira, mas quando passam por uma luta e adversidade, o que eles falam? Ai, meu Deus. Ué, meu Deus? Você não acredita que Deus existe? Porque por mais que o homem tente rejeitar, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Esse é o vazio que o homem tenta preencher com tecnologia, com programações, eventos, bebidas. Mas nós que já recebemos o poder de Deus, amém? A nós foi revelado por meio do Espírito Santo o que é esse vazio que existe em nosso coração. A partir do momento que passamos pelas águas, nos tornamos nova criatura, nós passamos a entender o que é esse vazio que o homem propositalmente rejeita. É uma escolha que o homem faz. E aqueles que fazem essa escolha, infelizmente, pagarão um alto preço. Mas, infelizmente, além do ateísmo implícito, dito de forma expressada pelo mundo atual, existe um ateísmo seletivo, um ateísmo cristão, que está surgindo dentro da igreja moderna. Como assim, pastor? Existe um evangelho que está sendo construído por pessoas usadas por Satanás e que está devorando o povo de Deus, assim como o povo de Israel era devorado por seus inimigos. Pessoas bonitas, de boa fala, fala doce, pegam esse evangelho e reconstroem ele a sua própria imagem. Pessoas começam a tirar as bases do evangelho, que é focado em compromisso, em servir, negue-se a si mesmo, o próximo sendo maior do que você mesmo. Começam a pegar tudo isso e adeptos ao antropocentrismo. Você tem antropocentrismo? Você tem? Começam a trazer o homem como centro do culto e envergam por completo esse evangelho. O homem cria um evangelho que lhe é confortável e começa a dizer coisas como: você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer, você vem em primeiro lugar. Muitos pegam, eu falava isso na pregação passada, a minha vida em primeiro lugar e o que sobrar, as outras coisas, né? Esse é o evangelho que muito, se sobrar um tempinho, e Deus não tem tido tempo, nem espaço para colocar coisas na sua vida, porque a sua vida está cheia das suas coisas, e Deus não tem mais a oportunidade de textos como o reino de Deus em primeiro lugar. Deus não está podendo acrescentar as coisas que Ele quer na sua vida. Porque que o homem confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas quer viver a sua vida à própria maneira. Qual é a diferença então de um cristão que faz o que bem entende para um ateísta? Nenhuma. Um rejeita a Deus na teoria, o outro rejeita a Deus na prática. É isso que eu preciso que vocês entendam. Isso é muito perigoso, porque o diabo aprendeu como ganhar a igreja com coisas lícitas. Eu tenho falei tanto disso em 2025 com a igreja. E a minha preocupação como pastor é que muitas das vezes, quando nós chamamos a igreja para base da fé, eu quero dizer para você, vou fazer uma fofoca santa aqui. Eu vou começar a trazer materiais focados no culto cristão, nos cultos de quarta-feira, para poder valorizar a sua presença no culto de quarta-feira. Porque eu vejo que coisa importante é as escolhas que você faz. Mas a igreja, quando pregações como essa chamam a igreja a razão, a sua base, nos chamam de legalista. Falam que você, fariseu, uma frase muito na moda, falam que você é fariseu, que você é uma pessoa de mente fechada. Você observa como esses discursos descolados dessas pessoas, eu digo para você, o Deus desse mundo lhe cegou o entendimento. Eu vi essa semana um rapaz no Instagram, rapaz de boa aparência, eu não sei se a intenção dele era colocar alguma mágoa para fora sobre a igreja, ou se ele estava de olho numa varoa de algum ministro, né? Mas olha o que ele falou, o argumento dele é inteligente, o diabo é inteligente, ele aprendeu, tem mais, desde que a igreja existe, ele está aprendendo cada dia mais como ludibriar a igreja. E o discurso dele é bom, olha o que ele fala no discurso dele. Meninas, varoas, aprendam
Se o homem serve muito ao Senhor, trabalhe mais para ter dinheiro, porque com certeza vai ser um homem duro. A premissa dele é muito inteligente, porque ele quis dizer que a pessoa que não se preocupa com a sua vida profissional e se preocupa só com as coisas do reino, o discurso dele, para um mundano, nota 10. Para o servo de Mamon, e sabe o que eu vi nos comentários, meus amados? A igreja aplaudindo. Porque as pessoas não acreditam mais que o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu pego essa palavra. Então, mais uma vez eu repito, qual a diferença de um ateu para alguém que não acredita nas promessas do Senhor? Se eu rejeito as promessas do Senhor, eu estou rejeitando meu Deus. Veja que interessante. E João, na ilha de Patmos, Deus revelou uma coisa para ele que é muito retrato da nossa igreja. Não abre não, só nota aí. Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Vai estar salvo na live da igreja. 3:15. Esse QR Code, sabendo aqui, vai direto para o YouTube da igreja, tá legal? Eu vou explicar por que eu deixei ele ali. Apocalipse 3, versículo 15, diz o seguinte: conheço as obras que você realiza. Sei que você não é frio nem quente. Esse é um recado que ele mandou para a igreja de Laodiceia, tá legal? Quem dera você fosse frio, e eu vou te explicar por quê. Porque aquele que é quente, glória a Deus, amém? Está cheio do Espírito Santo, fervoroso nas obras do Senhor. O frio, há esperança que Deus alcance a alma dele e ele possa ser salvo, e ele seja aquecido. Mas o mundo é que é o problema. É aquele que aprendeu como ser crente. Ele sabe o que um crente faz. Ele sabe como um crente se comporta, só que ele não morreu pela velha natureza. Ele não é uma nova criatura. Ele não voltou para as primeiras obras dele. Ele começou a andar no reino de Deus, achando que o reino de Deus era movido pela sua própria força. E é esse o equívoco que nós cometemos, porque nós aprendemos a ser igreja, aprendemos como ser cristão. Só que ser cristão não é um mecanismo, não são apenas hábitos, mas é uma vida de sobrenatural com Deus. É isso que a igreja precisa acordar em seu coração. Nós temos a liturgia, temos organização no culto, tudo bacana. Deus é um Deus zeloso. Deus não é Deus de bagunça. A palavra do cristão seja se ensina, não, Deus gosta de ordem em tudo que nós fazemos. Nossa palavra, temos que manter, o horário começa, tem que começar nesse horário culto. Só que eu preciso entender, não basta eu seguir regras. Deus quer ter um compromisso comigo. Deus quer ter uma vida comigo. Então, o homem começa a ser seletivo sobre a verdade. Conhecereis a verdade? Só que o homem conhece a verdade, mas finge seguir a verdade. Porque toda vez que a verdade é confrontada, isso incomoda ele. E louvado seja Deus. Se toda vez que você peca e você se sente incomodado, é o Espírito Santo te incomodando. O perigo é quando você para de sentir. É quando se entra no automático. E veja no versículo 2, uma coisa que gera angústia no nosso coração. Do céu olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda. As pessoas não estão mais entendendo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a pessoa bonita da internet tem mais autoridade sobre a vida do cristão do que a própria palavra de Deus. Pessoas pegam textos bíblicos e envergam eles, torcem eles e criam passagens bíblicas que não existem. E o cristão nem vai dar uma checada na Bíblia. Será que estão falando a verdade para mim? E como aquilo é bom, é coceirinha que dá no ouvido, né? Nós temos é quase como uma coceirinha, né? E ver aquilo é bom, e eu quero para mim, eu quero eles estão falando para mim, porque é um discurso conveniente. E Deus olha do céu e fala: se há quem busque a Deus. No final do versículo 2, eu creio que é a maior angústia, porque assim como foi na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18:8, só está anotado aí para você ver em casa, Lucas 18:8, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda haverá fé sobre a terra? Essa é a pergunta que é feita. Então é a mesma coisa que o salmista está registrando. Deus está olhando do alto e ele pergunta: será que tem alguém que me busque? Será que tem alguém que busque a Deus? E é impressionante como Cristo fala à igreja de uma forma ordenada. Nós estamos vendo uma série de mensagens que uma tem se encaixado com tanta maestria na outra. A irmã Yolanda na pregação de domingo à noite, eu no domingo pela manhã. Tudo tem nos mostrado que a palavra de Deus tem sido o espelho do qual a igreja tem fugido.
Tiago falava isso, que a nossa imagem no espelho, uma vez que nós saímos de frente dele, nós esquecemos. A pregação ela é fervorosa, ficamos animados, gostamos, saímos renovados, mas quando saímos por aquela porta, se isso não for para casa conosco, logo, logo, todos os afazeres do nosso dia a dia, os caprichos do mundo, vão sufocar essa palavra. E nós voltamos à nossa velha natureza. E a nossa carne passa a reger a nossa vida. Então eu pergunto a você, pergunta para o seu irmão, você tem buscado? Pergunta para ele. A mentira da minha vida em primeiro lugar, minha vida é meu primeiro ministério, minha família é meu primeiro ministério, tem tomado todas as igrejas no Brasil como uma forma de não me obrigar a ter comunhão no Arraial dos Santos, reduzindo, causando esse descompromisso. E versículo 3 e 4 diz o seguinte: todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo? Todas as pessoas que destroem esse evangelho na internet estão devorando muitas e muitas almas, com as mentiras que eles pregam, sendo boca de Satanás. A iniquidade devora o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus. A igreja está deixando de invocar Deus na sua vida, sabe por quê? Porque a igreja não quer mais saber o que Deus tem para a sua vida. A igreja quer apenas o sim de Deus. Houve um tempo que por aquela porta entravam pessoas perguntando sobre divórcio. Hoje os casais entram no meu gabinete me comunicando apenas que se divorciaram. As pessoas perguntam, antigamente perguntavam sobre a criação de filhos, sobre namoro. Hoje as pessoas, quando batem na porta do pastor, dizem: pastor, quero apenas te comunicar. E sabe que é uma coisa que eu aprendi com outro pastor? Eu só posso ser pastor de quem quer que eu seja seu pastor. Então toda vez que alguém entra para comunicar, eu só falo: amém. Deus te abençoe. Ore tudo. Que Deus abençoe, que Deus seja com você. Sou muito carinhoso, né, porque o meu alvo como pastor não é ser agressivo, mas eu não posso ser pastor de quem não quer que eu seja pastor. Então esse é o retrato atual da igreja. As pessoas não querem mais colocar seus planos diante de Deus para perguntar. As pessoas querem validação. Então quando escutam na internet que Deus é contigo, com tudo o que você fizer, faça isso, elas sentem esse sim, sem o compromisso da responsabilidade de saber, será que isso é bênção ou maldição para a minha vida? Porque eu conheço pessoas que ganharam casa na praia e nunca mais voltaram para a casa do Senhor. Pegaram a bênção, transformaram em maldição. As pessoas não querem mais conselhos da igreja, não querem mais conselhos de Deus, não querem mais conselhos da Bíblia. Irmãos, as falsas teologias plantadas por Satanás estão devorando o povo de Deus como pão. Uma multidão está sendo levada por caminhos largos para a perdição de uma fé invertida. Minha vida em primeiro lugar, se sobrar tempo eu vou à igreja, se der tempo eu falo com o Senhor hoje, se der tempo eu leio a Bíblia. A palavra de Deus pode tratar até de assuntos complexos. Eu concordo, tem coisas difíceis na Bíblia, mas os assuntos principais são transparentes como a água do mar. Não tem nada difícil. Agora, praticar ou não essa palavra, a escolha é sua. Fala para o seu irmão, a escolha é sua. Praticar ou rejeitar a palavra de Deus, todos os dias você escolhe isso, se você quer praticar ou não essa palavra. E aqui vem uma pergunta que muito me entristece, que eu estou fazendo essa pergunta desde o início da pregação. Qual é a diferença diante de Deus entre um ateu declarado e um cristão que diz crer em Deus, mas vive fazendo o que bem entende? Nenhuma. Ambos vão passar a eternidade. A igreja gosta de falar isso. Você que faz o que quer e você que rejeita a Deus. Se um dia um ateu assistir essa pregação, né, um dia no futuro, ambos terão o mesmo destino. A internet distorce a palavra de Deus para que a autoridade esteja sobre quem fala maior do que a própria palavra. Mas tudo tem um preço. Versículo 5. Fiquem tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Entenda bem, aquele que te faz tropeçar,
aquele que insinua palavras que não estão na palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. A palavra de Deus é séria, é muito séria sobre isso. Esses que criam, distorcem o espelho da palavra de Deus, com essa teologia onde a satisfação do homem está no centro de tudo, tenha certeza, Deus tem um fim para cada um deles. Versículo 6, encerrando. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Aqui nós temos uma esperança messiânica, uma profecia messiânica. Glória a Deus. Deus veio e trouxe salvação para todos quanto receberam. Mas existe aqueles também que fingem que receberam. Existem aqueles que recebem, mas os prazeres desse mundo cativam muito mais a sua alma. O ateísmo cristão, ele é muito sutil. Você precisa pensar sobre a sua fé para entender como às vezes você já se tornou adepto a esse ateísmo e você nem percebeu. Eu trouxe 4 aplicações para você pensar, refletir. Não é para você acusar, não, porque a palavra de Deus, o alvo dela não é acusação. O acusador é quem? O diabo. Por mais que às vezes uma pregação possa tirar a zona de conforto, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse momento no seu coração, batendo num monte de pedra, tirando um monte de coisa aí do seu coração. A palavra. E ao mesmo tempo, ler a palavra de Deus nos faz pensar. Eu fiquei muito feliz com as campanhas de leitura que nós fizemos. Teve irmãos que falaram, poxa, primeira vez que eu li a Bíblia inteira. E à medida que eu li essa palavra, eu era confrontado. A palavra de Deus, ela nos conserta. Porque Deus é tão poderoso que Ele foi sábio bastante para nos deixar instruções de como sobreviver nesses dias difíceis, ao ponto de dizer, não vos conforme. O Deus desse mundo está cegando as pessoas, mas não se conforme. E eu creio que eu sou um desses poucos, porque a Bíblia também fala que quem acerta a porta estreita são quem? Poucos. Então fala para o seu irmão, você é um dos poucos? Pergunta para ele. Eu sou, quem é que diz que é, diga amém. É isso. Nós temos que entender isso. Então eu deixei 4 aplicações para você refletir no seu devocional, você pensar com você, 4 estratégias que o inimigo utiliza para te sugerir o ateísmo de uma forma quase que involuntária. Primeiro começa na sua casa. Quando o mundo dita as formas como o seu casamento tem que ser. Quando o mundo dita as regras, até mesmo do seu leito, que a Bíblia diz que tem que ser sem mácula. O mundo desenha uma prostituição homologada, né? Coisas que fogem à natureza humana. Para quê? Para satisfazer perversões, espíritos malignos. E ao mesmo tempo, abrir um portal ali para o inferno na sua cama. E o leito que deveria ser sem mácula, acaba servindo o quê? De serviço a Satanás. Então, entenda bem, o seu casamento vai ser o que a palavra de Deus diz que o seu casamento é. E não é o que os programas, principalmente aquela emissora muito abençoada que nós temos, que ficam incitando perversões dentro do casamento. E, aos poucos, se você notar, a prostituição do mundo vai ditando as regras. Mas não, o casamento é algo santo, é algo que Deus preserva com toda unidade. É o primeiro exemplo. Segundo, quando o mundo dita regras como você educar o seu filho. Faltar o culto porque está cansado? Beleza, qual o problema? Festa da sua prima, você vai arrastado, você vai dormindo, mas você vai para essa festa de um jeito ou de outro. Você começa a colocar o secular na frente do reino, e o ateísmo começa a entrar na sua vida, o ateísmo cristão. Quando o mundo dita as regras do seu trabalho, pastor Francisco fala uma coisa magnífica. Imagine que você é secretária de uma empresa, e seu chefe fala, mente falando que eu não estou aqui. Já teve irmãos da nossa igreja, muito bonito exemplo, que perderam o emprego por não mentirem. Mas para o mundo, mentir é algo, é só mentirinha, ninguém vai ficar sabendo. E quem mente é filho de quem? E a palavra diz, fala que eu não posso servir a 2 senhores. Entende? É através da sutileza que o diabo vai comprometendo a sua salvação e fazendo você rejeitar a verdade que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, a palavra do cristão é... E o que passar disso? E por último, esse aqui a gente faz bastante, vai para as suas escolhas. As suas escolhas também demonstram se você é ateísta ou não. Deus sabe que eu estou cansado, Ele vai entender se eu não for para a igreja, vai,
mas eu creio que o cansaço e a dor de Jesus Cristo a caminho da cruz do Calvário foi bem maior que qualquer cansaço que eu e você possamos ter nos dias de hoje. Então, existe uma alegria no meu coração, você igreja de quarta-feira, não é para botar ciúme na igreja de domingo não, porque eu sei o esforço que vocês fazem por estar aqui. E Deus tem trazido ao meu coração constantemente uma preocupação como pastor, da igreja ser igreja. Porque o que nós fomos chamados? Para servir a Deus. Nós estamos nos tornando, a nossa geração, pessoas que assistem culto. Quando, na verdade, Deus nos chama a fazer parte do corpo de Cristo. Não existe apenas telespectadores na história da vida da igreja. Também é preciso ter também os artistas principais. E pergunta para o seu vizinho, você é um artista principal na igreja? Fala para ele. Pode parecer uma coisa um pouco estranha, né? Porque normalmente tem aquela filosofia, quer se aparecer? Não, mas você tem feito parte da história dessa igreja? Você tem impactado a vida de outras pessoas? Você tem sido instrumento de bênção? Ou sua energia está apenas sendo gasta com você, as pessoas que você ama, ao mesmo tempo apadrinhado pelo evangelho relativista, minha família, meu primeiro ministério, amém? Cuide bem da sua família. Só que não há salvação para aqueles que apenas olham para si mesmo, um evangelho que diz negue-se, um evangelho também que diz que quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que praticam a palavra de Deus. Então aqui também está a sua família. À sua direita, à sua esquerda também estão a sua família. A decisão é sua. Ser um cristão, servo, fervoroso e praticante, ou apenas um frequentador de igreja, apenas assistir um culto. O desejo do meu coração, eu tenho orado todos os dias, chorado com Deus, é que nós venhamos assumir o nosso papel, servo, adoradores, irmãos, família, corpo de Cristo, a noiva está aguardando a volta do noivo, mas para recebermos o noivo, nós temos que estar adequados a essa palavra. Esse é o espelho que confronta a nossa carnalidade, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa ira, a nossa ansiedade. Quantas e quantas vezes esses sentimentos foram curados por textos que estão aqui. Existem pessoas procurando mistérios. Eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. E todo dia Deus tem um livro lá paradinho na sua mesa. Se você lesse a minha palavra, eu te diria tantas e tantas coisas. Israel, eu digo, igreja, se você lesse essa Bíblia, eu de pronto lhe daria a palavra que você tanto quer. Mas nós estamos achando mais legal ficar na internet. Aí às vezes vem um textozinho fervoroso. E normalmente o algoritmo, ele é elaborado para fazer você ouvir o que você quer. Entende bem? Existe uma inteligência por trás de tudo isso. Mas às vezes Deus tem algo para te dizer que você não quer ouvir naquele dia. Mas é o que você precisa ouvir naquele dia. Por isso eu preciso que essa palavra seja o espelho da minha vida. Dá um pulinho no YouTube da igreja. A primeira parte, eu diria, dessa pregação está ali. A última pregação que está lá, e eu vou colocar essa na sequência após essa, porque o meu desejo como pastor é o seu crescimento espiritual. Chega de leite. Agora já é tempo de amadurecimento da igreja, para que nós possamos vencer todas as adversidades desse século. E no final, estarmos lá pronto para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê que vai ser arrebatado, diz um amém. Amém. Eu creio. Vai haver fé na igreja quando Deus voltar, em nome de Jesus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai de amor e bondade.